Oi galera, aqui é o CC Eduardo, esse é o Senpai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, a gente está sempre tentando trazer conteúdos novos e interessantes para vocês. Uma das séries que fez bastante sucesso foi quando a gente falou da origem, uma pequena história de certas artes marciais. Então a gente está fazendo uma busca maior, né, principalmente no Japão, já que o canal é o Samurai Moderno, né, para descobrir um pouco dessa origem, dessa cultura de guerra, da ciência da guerra, ciência das lutas, que foi sendo desenvolvido. Uma pessoa que está nos ajudando é o Felipe Avelar, do canal Tenchu Combatíveis. Ele é um historiador e hoje a gente vai trazer ele aqui para contar um pouquinho da história do Japão, da origem do Japão, os primeiros povos que lá habitaram e como que foi essa troca de cultura com os países vizinhos, Japão e Coreia, até o momento de surgir justamente essa cultura dos samurais, essa cultura de guerra lá. Esse vídeo é a primeira parte, onde ele vai explicar isso. A segunda parte da continuação você vai achar lá no canal dele. Se você gosta da história das artes marciais, quer saber mais desse assunto, entra no canal do Felipe Avelar, que é o Tenchu Combatíveis. Lá ele fala muita coisa a respeito da história, ele é um historiador, conhece muito do assunto e você vai gostar. É isso aí, se você gosta desse tipo de tema, sabe que a gente também está trabalhando em vários temas referentes a esse assunto para acrescentar mais ainda no canal. Então, se você curte o nosso conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos pro vídeo. A história japonesa é marcada por era e dividida por historiadores em períodos, para que pudéssemos situar melhor o contexto de toda a história japonesa. O primeiro período que nós temos conhecimento é o período Jomon, e o povo que vivia lá, eles possuíam esse mesmo nome, embora nesse período nós já podemos organizar e caracterizar aquele povo que foi conhecido como Ainu, que segundo muitas lendas deu origem à história do Japão. O povo Ainu é muito curioso, porque eles geralmente não falam sobre a sua origem, talvez proposital, ou porque eles realmente não saibam. Esse povinho aqui, uma foto dos poucos descendentes do povo Ainu. E esse período de Jomon durou um monte de anos, começa 15.000 AC, e a principal produção de arma que era feita, facas, espadas, era de cerâmica, que a cerâmica no período de Jomon foi muito utilizada, e pedras, facas e espadas de pedras, como foi encontrado por muitos arqueólogos japoneses. E depois dessa cacetada de anos, nós temos aí o período de Yaoi, que é quando nós temos aí a primeira migração chinesa, primeiro relato que se tem de alguns chineses, não eram necessariamente monges, que migravam para o arquipélago japonês. E muitos deles, inclusive, indo para a ilha de Okinawa, onde foram desenvolvidos muitos sistemas de artes marciais. Essa é a primeira parte na história do Japão que nós podemos ver a influência chinesa dentro do Japão. Isso deu origem ao próximo período, o período migratório, conhecido como período Yaoi. E foi nesse mesmo período que a população se espalhou por quase todo o arquipélago japonês, dando origem ao próximo período, Kofun. Esse período ele recebe o mesmo nome do tipo de túmulo que se utilizava nessa época. E esse período ele é marcado pela expansão do shintoísmo em várias partes do Japão. Shinto, o caminho dos espíritos, os japoneses acreditavam que todas as coisas tinham espírito, todas as coisas tinham vida, pedras, plantas tinham vida e tudo deveria ser respeitado, né? Muitos monges nessa época, conhecimento da época, claro, a gente pode ver com uma visão atrasada, mas muitos monges colocavam panos na boca e andavam com panos na boca para evitar de engolir algum mosquito, por exemplo, se bocejasse, para poder não matar nenhum tipo de vida. Eles não sabiam dos ácaros, né? Quantos ácaros a gente mata sentando. Mas, brincadeiras à parte, esse período ele é consolidado pela força do clã Yamato, o período Kofun. E nesse período a gente já vê a figura do samurai. Embora seja no período Kamakura, onde foi, historicamente falando, consolidado o que nós podemos chamar de feudalismo, que muitos eurocentristas não concordam com a ideia de um Japão
sendo feudalista. Eles acreditam que o feudalismo não se estendeu ao Japão, embora nós já podemos comprovar isso através de fontes, mas esse período é marcado pelo período do clã Yamato. E os japoneses, eles nessa época se unificaram todos pela influência do clã Yamato. Inclusive a dinastia do clã Yamato, ela é a mais longa da história do Japão e os seus descendentes governam o Japão até hoje. E em 538 AD, um rei coreano chega ao Japão introduzindo o budismo e junto com ele inicia-se o período Asuka, ou Asuka, como o pessoal gosta de falar, né? E esse período Asuka, ele é marcado por profundas transformações políticas e sociais no Japão, tendo em vista que o budismo no começo não foi muito bem recebido. Então começa por ser uma religião baseada na tolerância e na misericórdia. Então logo esse pessoal que era mais adepto do shintoísmo e das lendas do Japão antigo começam a desenvolver deuses guerreiros ligados ao budismo. E esse budismo que o rei coreano traz, que eu esqueci agora o nome desse rei, ele começa a tomar forma à moda japonesa. Então começam a se desenvolver deuses japoneses da guerra, como Fudomio, que era o rei da iluminação, descendente de Nyorai, Ashura, o deus da guerra, Akuma, muitos são até personagens de videogames, né? A lenda dos Shinigamis, que literalmente são deuses da morte em japonês. E nisso vai dar continuidade para o próximo período. É justamente sobre esse que eu quero tocar de forma mais detalhada com vocês, que é o período Nara. Ainda no período Asuka, um clã que conseguiu controlar os Yamato foi o clã Soga, né? E já no finalzinho do período Asuka, quando eles perceberam que estavam perdendo o controle dos Yamato, eles pegaram e fizeram aqueles casamentos que aconteciam entre princesas e príncipes e se casaram com o clã Fujiwara. E o clã Fujiwara fortaleceu o clã Soga para continuar enfrentando o clã Yamato. Só que isso deu início a uma nova era, e essa era nós passamos a chamar de período Nara. O que acontece nesse período? As elites japonesas, eles começam a querer utilizar o que é do bom e do melhor. Então eles começam a importar espadas da China. E nessa época as espadas eram mais ou menos parecidas com uma adaga, como facões, e muitas delas tinham lâmina dos dois gumes, lâmina dos dois lados. Então o que acontece? Eram espadas muito rústicas e a sua afiação era muito difícil, a sua afiação. E as pesquisas arqueológicas já provam isso, que a curvatura na espada, na katana, na wakizashi, nas espadas que nós conhecemos hoje, no começo ela foi acidental. Só que depois os japoneses começaram a perceber a eficácia dessa curvatura para muitos tipos de técnica, como a técnica que nós conhecemos como a técnica de ceifar, puxa-empurra, que faz um corte muito mais impecável. Então acabaram adotando de forma total, vamos dizer assim, de forma total a espada encurvada, embora demorou muitos séculos para que a espada reta ela fosse perdendo força dentro da história do Japão. Durante o período Nara, muitas células foram enviadas para o Japão em forma de delegações culturais, e nisso os japoneses tinham a ideia de absorverem o máximo possível da cultura chinesa a fim de que eles pudessem desenvolver sua própria cultura através de algum tipo de influência. Tanto que a própria letra, né, o kanji, significa letra da China. E não só isso, mas muitas outras coisas como vestimentas, armamentos e também espionagem. O que acontecia? No Japão antigo, durante o que nós caracterizamos como período Nara, uma das traduções para Nara seria reino. E lá dentro da corte, ela era dividida em muitas facções. Facções dos Yamato, facções do clã Soga, como eu falei anteriormente, facções
dos Fujiwara, né? E o que acontece? A principal facção que tinha muito poder e influência lá é a facção de budistas, de monges budistas. Como todo e qualquer monge da história do mundo, monge franciscano, monge beneditino, né, os nossos monges ocidentais, assim como os monges chineses, monges japoneses, uma coisa que todos eles têm em comum é o alto nível cultural, o alto nível intelectual. E esse alto nível cultural, intelectual, fazia com que eles absorvessem muito do que era trazido. E eles mesmos enviavam suas próprias delegações de monges à China, a fim de absorver conhecimentos. E muitos desses conhecimentos eles trouxeram da arte da guerra. E essa arte da guerra, ela foi sendo desenvolvida por esses monges japoneses que ficavam dentro da corte e depois se espalhando em várias partes do Japão. E com isso vocês vão perceber que uma coisa vai se encaixando na outra. O período Nara ele foi muito rico, né? E ele foi um dos responsáveis pelo auge do que nós conhecemos como o período Sengoku, que significa país em guerra. Mas infelizmente secas destruíram e devastaram o Japão quase que por completo no final do período Nara.